Agora é hora da mensagem do dia. Na vida, as escolhas que fazemos, os caminhos que trilhamos, a vida que levamos, tudo são, né, como disse, escolhas na minha primeira frase. É fácil criticar, é fácil culpar, é fácil jogar as coisas nas costas dos outros quando as responsabilidades são nossas, né? Eu conheço, já vi, você com certeza também conhece, e isso também por muitas vezes acaba passando para a nossa própria vida. Pessoas que têm a mania, né? Vou dizer que seria a mania, o hábito de culpar as pessoas pelos seus erros, de botar a culpa nos outros por aquilo que ela não consegue. É como uma criança, né? Que quando é cobrada por alguma situação, alguém cobra aquela e ela fala assim, mas foi fulano que pediu para eu fazer, né? Foi Beltrano que me disse que eu deveria fazer assim. Mas as responsabilidades das nossas ações não estão nas costas das outras pessoas. As pessoas não vão pagar pelos nossos erros. Mesma coisa se alguém falar para você, faça isso contra alguém, né? Dê um tiro em alguém, enfim. Quem vai pagar pelo crime é quem atirou e nem quem mandou simplesmente verbalmente, né? Vai lá e faz isso. Alguém, como dizia minha mãe, nos seus conselhos, se alguém mandar você pular no poço, você vai pular. Talvez você já tenha ouvido essa expressão por muitas vezes, né? As pessoas... E o engraçado é que quem está do outro lado dando conselho sempre consegue ver uma luz, porque a gente que está no meio da batalha não consegue ver a saída, né? Não consegue olhar para um ponto, para outro, e às vezes se perde em meio a essa batalha, essa caminhada. E as escolhas que a gente faz às vezes não é tão boa. Mas a vida é assim, né? Eu acho que o mais gostoso da vida é exatamente isso. Quando a gente aprende a não culpar as pessoas, mas culpar a si mesmo, né? Se as coisas não deram certo, a culpa é minha, né? Se eu escolhi isso, a culpa é minha. É como alguém que sofre com isso, com aquilo. O namorado, mas quem escolheu foi você, né? Mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Então, a questão é, ou nós aprendemos a escolher, né? Ou a gente fica refém da vida, refém das coisas. Mas aí você vai falar, e como é que eu vou aprender a escolher? Errando. É errando que se aprende. E infelizmente às vezes algumas lições são muito dolorosas, né? Às vezes dói demais. Às vezes a chicotada vem de um estralo tão forte nas costas. Palavras que chegam, situações que acontecem, a vida que com certeza vai nos ensinando ao decorrer dos passos que vamos dando, né? Porque essa caminhada às vezes ela é meio pesada. Tem horas que a gente sente um peso muito grande. Tem horas que a gente fica pensando no final das coisas. Aí quando as coisas dão certo, quando você vê que resolve, quando você vê soluções onde não tinha, portas que se abrem, porque, como eu já disse em outras mensagens, né, as possibilidades quem faz somos nós, porque Deus nos deu essa capacidade. Mas com o tempo as religiões criaram para as pessoas um meio das pessoas jogarem nas costas de Deus a responsabilidade dela própria. Eu já vi muita gente que tudo que ele vai fazer, tudo que ele fala, ele acha que é responsabilidade de Deus fazer e não dele. Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Se você olhar para a história da criação humana, da qual eu creio, você vai ver que Deus criou o mundo através da sua palavra, mas deu ao homem as responsabilidades depois que o mundo foi criado, para que ele continuasse a fazer aquilo que tem que ser feito. Então ficaria muito fácil, talvez até muito automático, se fosse por conta de Deus que tudo que acontece. Então até os meus erros eu culparia Deus, porque foi Ele quem permitiu que eu cumprisse. E aí entra a outra questão, que é a falta da liberdade de expressão, ou chamado livre-arbítrio, que é a livre decisão de escolha. Ou seja, Deus te deu tudo isso, inclusive dentro do seu livre-arbítrio, o amá-lo. Você escolhe amar a Deus, você escolhe não amá-lo, como muitas pessoas escolhem ou entendem na vida que ele não existe. Isso tudo é liberdade. Se você conversar com uma pessoa e a pessoa disser para você assim, eu não acredito que Deus existe, para quem acredita e para quem tem fé, para quem acredita, para quem tem amor, para quem, né, tem um carinho especial por Deus, mesmo sem nunca tê-lo visto, vai achar um absurdo uma pessoa falar isso. Mas isso é uma liberdade. As pessoas precisam aprender isso. As pessoas precisam respeitar isso. Essa diversidade, sabe? A gente tem liberdade de poder crer, de poder falar. Mas infelizmente o mundo, ele é muito,
As pessoas gostam muito de viver formas, e aí quando se tem uma época ou um local, uma cultura, as pessoas acham que todo mundo para ser tem que ser igual a ele, pensar como ele, ser da igreja dele, ser da religião dele, senão a vida não funciona para aquela pessoa. E as pessoas vão, sabe, taxando as outras pessoas, porque fulano veste vermelho, o outro azul, e aí você fica, se você não vestir isso, não fazer aquilo, e aí você acaba fazendo com que a vida se torne mais difícil do que ela já possa ser. Porque problemas, dificuldades, né? A gente vai ficando, a idade vai passando, as enfermidades aparecem, o cansaço da vida, enfim, já tem problemas a serem resolvidos. Então não crie mais, sabe? As escolhas que você faz pode pesar na sua vida se você ainda colocar mais peso desnecessário. Como já disse em outras mensagens até, ou a gente aprende a fazer uma faxina dentro de nós e tirar dessa viagem que já não é fácil o peso e a bagagem extra, ou você vai ficar carregando peso pro resto da sua vida. Então, antes de fazer as suas escolhas, pense um pouco. Talvez pedir uma opinião de pessoas um pouco mais experientes, talvez até ajude um pouco. Você vê que hoje, quando você liga nos consultórios de psicólogos, psiquiatras, você vê que já não tem vaga, cara. As pessoas hoje estão trabalhando no limite. As pessoas hoje precisam de ajuda, precisam de uma palavra, precisam de um abraço. E se você as tem, né? Se você tem esse abraço, se você tem essa palavra, compartilhe. Não guarde para você. Tem gente, tem pessoas por aí que precisa apenas de alguns minutos de atenção para continuar a sua caminhada. Muitas vidas cessaram, muitas vidas deixaram de existir, às vezes até por conta do próprio ato de tirar a própria vida, talvez porque queriam apenas um abraço, talvez uma atenção, e muita gente achava que era frescura, que aquilo era, que era isso, que era aquilo, e algumas pessoas poderiam ter sido preservadas. Quando você encontrar alguém que está passando por um momento difícil, uma depressão, não pense que aquilo é frescura, porque não dói em você. Para algumas pessoas, o erro das pessoas é pecado, mas para ela mesma o seu pecado é apenas um erro. Então cuidado com isso. Cuidado para não pensar que os erros e a fraqueza das pessoas é um absurdo quando os seus erros e as suas fraquezas são apenas um momento de fraqueza, como eu estou dizendo. Comece talvez criar um pouco de empatia dentro de si, que é colocar-se no lugar de outras pessoas e pensar um pouco a respeito. Às vezes a gente simplesmente ignora o sofrimento alheio e simplesmente deixamos de lado até uma mão estendida quando achamos que as pessoas, quando passam pelas suas dificuldades, quando você vê uma pessoa sofrendo com um vício e aquele vício não é real para você, como você vê uma pessoa que tenta desesperadamente deixar de fumar, você nunca colocou um cigarro na sua boca, você olha para a pessoa e fala, é fácil, cara, é só largar, porque não é a sua realidade. Agora olhe para você. Veja as suas dificuldades. Abandone isso que tanto te atrapalha para ver se é fácil. Abandone isso. Você vai ver que não é. Você vai ver que a pedra aperta exatamente no seu pé quando ela está dentro do seu sapato. Então é fácil criticar alguém que manca com uma pedra dentro do sapato quando o meu está confortavelmente tranquilo. Cuidado para não querer que as pessoas sejam exatamente como você, ou você mesmo querer se moldar a vida de outras pessoas, sofrendo o que as pessoas sofrem antecipadamente pelo seu sofrimento, que talvez não é a realidade. Querer ajudar, dar o ombro para as pessoas chorarem é ser forte, é mostrar para as pessoas que você está ao lado delas. Mas quando você precisar desse ombro, eu vou dizer uma coisa que talvez seja muito importante, até seja muito especial para a vida da gente. Portanto, que a gente dá os nossos ombros, com certeza quando procuramos, nós encontramos também. Eu quero desejar a você um lindo dia e dizer a você que esse dia seja um dia especial. Que a sua vida consiga de fato, através das suas escolhas, ter paz. E se as escolhas não foram tão boas, tire as melhores lições possíveis dela e faça com que a vida siga adiante e que você possa encontrar tudo aquilo que você precisa para ser feliz. Lindo dia!